É um texto muito conhecido, mas muito importante, poderoso. Ele diz assim em João, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então note que se o Filho, que é Jesus Cristo, nos libertar, do que é essa libertação? De cativeiros espirituais. Então, se o Filho nos libertar, de fato eu serei livre. E eu ensinei aos irmãos que libertação é quando o Senhor, Ele abre a porta da prisão, e liberdade é quando eu saio. Então, verdadeiramente livre é dizer, fui liberto, mas agora vou viver em liberdade. Fui liberto, mas agora vou viver em liberdade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por tudo aquilo que já vivemos até agora. Recebemos a tua palavra e na tua presença fomos tocados poderosamente. Obrigado, Senhor. Quero te pedir, Espírito Santo, que nos instrua, que fale conosco, que agora abra os olhos do nosso entendimento para a revelação da tua verdade. Se o Senhor nos libertou, liberdade é o que nós queremos viver, em total liberdade. Me usa, Senhor, como canal nas suas mãos, e fala através da minha vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Quando está escrito assim, o que Jesus disse, portanto se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, ele estava apontando para ele, como o nosso libertador. Jesus Cristo é o teu libertador, Jesus Cristo é o nosso libertador, e em Cristo está a nossa nova vida, que é o começo da liberdade, a nossa nova vida e a nossa verdadeira liberdade. Em Cristo está a sua nova vida e a sua liberdade. Diga para a pessoa a partir de você, em Jesus Cristo está a sua nova vida e a sua verdadeira liberdade. Eu tenho ensinado os irmãos que em Cristo eu sou salvo, mas depois da salvação eu preciso ser transformado. A salvação é o começo de um processo todo. A salvação é quando eu reconheço Jesus como meu Salvador, mas depois vem um processo de transformação, quando o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então esse é o processo. Eu encontro Jesus, sou salvo, e nos vários encontros que eu tenho com Jesus e com a palavra dele, eu estou sendo transformado, e cada vez que eu sou sendo transformado, no encontro com Jesus, as prisões, elas estão sendo destruídas. Falei para você, irmão, que os demônios, eles querem prender a vida das pessoas, o diabo quer prender a vida das pessoas, por isso que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a revelação da glória de Deus que está em Cristo Jesus. Mas na vida do crente, se ele não tem autoridade de agir, o diabo ele tenta ou influenciar ou resistir. É duas formas dele agir, ou é por influência ou por resistência. E aí, irmão, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos dar lugar ao diabo. O que seria dar lugar ao diabo? Irmão, na vida do crente, o diabo só teria ação aonde ele encontra a lei. Você sabe, irmão, que a função do diabo, e um dos nomes do diabo é acusador, e ele vai usar a lei para nos acusar. Ele usa a lei. Então, no que ele encontra a infração da lei, e ele não encontra o arrependimento, ele vai te acusar na lei. E exatamente ali, nesse lugar onde o pecado não é confessado e não é arrependido, que pode haver tanto uma influência maligna ou uma resistência maligna em alguma área da sua vida. É exatamente ali. Ele usa a lei. O que é a lei? A lei é a palavra.
Só que nós não vivemos debaixo da lei. Em Cristo, Ele cumpriu a lei. Nós vivemos na graça. Pela graça sois salvos, diz a palavra do Senhor. Então o que eu preciso? É identificar o hábito do pecado e me arrepender. Porque onde tem um pecado que não é confessado e não é arrependido, exatamente ali que eu sei que é pecado, que pode haver uma prisão maligna. O mundo espiritual, ele age através das legalidades. Ou eu legalizo Deus de agir, ou legalizo os demônios de agir. Eles não podem prender a minha vida, mas é no hábito, é naquele pecado que é constante, que ele pode encontrar uma legalidade. Antigamente se falava uma brecha. Eu não sei se é dessa época aí, a turma falava, aquela pessoa lá está dando uma brecha, né? É a mesma coisa, irmão, é uma legalidade. Na verdade é legalidade, porque Romanos 6,16, o apóstolo Paulo fala assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então Paulo está dizendo, aquele que você se submete, vai dominar você, vai governar você. Então, quem eu dou legalidade para agir, é que vai governar a minha vida. Alguém nessa manhã legalizando Deus agir na sua vida? Quando eu digo, Senhor, age na minha vida, eu entrego nas suas mãos a minha vida, então eu estou legalizando Deus de agir. Deus só vai agir naquilo que eu permita que de fato Ele venha agir. Então, irmão, eu identifico a legalidade e eu me arrependo. Ensinei você também que a palavra arrependimento no original é do grego metanoia. Metanoia significa arrependimento, que é uma mudança na maneira de pensar. Metanoia é mudar ou mudança de pensamento. O que é metanoia? Mudança de pensamento. O que é metanoia? Mudança de pensamento. Quando você encontra com Jesus, o seu espírito nasce de novo, você é uma nova criatura, mas a sua mente ainda precisa ser transformada, porque ela não foi. E é através da palavra que a sua mente muda. A palavra é que vai transformar você. Por isso, irmão, você tem que ler a Bíblia todo dia. Quem não lê a Bíblia não muda de vida. Quem lê a Bíblia, a vida muda. E muda de vida. Agora, se eu não tenho conhecimento da palavra, eu posso ser salvo, mas eu ainda não fui transformado. E eu posso, por desconhecimento da palavra, continuar errando, que a Bíblia fala que pecado é errar o alvo, errando e dando legalidade espiritual, para que demônios me resistam ou me influenciem. Quantos estão entendendo até aqui? Amém. A Bíblia fala, irmão, que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu reconheço que pela Bíblia, essa não é a vontade de Deus. Então eu decido que eu quero fazer a vontade de Deus. Então para isso eu vou permitir que a palavra de Deus venha renovar a minha forma de pensar. Porque quando a Bíblia muda, ou a palavra de Deus muda a minha maneira de pensar, logo também vai mudar a minha forma de agir. Então é importante você entender, irmão, que essa transformação, ela vai acontecer dentro de você. E as pessoas que estão perto de você vão ser abençoadas por essa transformação também. Elas vão ser alcançadas também. O Senhor, Ele está provocando uma transformação na sua mente. Estou profetizando em nome de Jesus que Deus está provocando uma transformação na sua mente, na forma de você pensar. A Bíblia fala, irmão, que o pecado já não nos domina mais. Antes nós éramos escravos do pecado, mas você já está livre em Cristo Jesus. Você já está livre em Cristo Jesus. Agora o pecado não nos domina mais. Romanos 6,14 diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora o pecado já não é mais o nosso dominador. Se eu fui livre em Cristo Jesus, eu preciso pensar nisso.
Bom, então, se eu peco agora, eu não vou dizer que é uma prova, porque Deus não prova você com pecado e com algo mais, algo mal. Essa prova, ela vem de você mesmo. Esse desejo nasceu na carne, na sua influência, na tua natureza humana, aonde você ainda não se permitiu ser transformado. Presta atenção no que eu vou te dizer, que é importante. Aonde você não permitir Deus agir, Deus não vai agir. Mas aonde você permitir Deus transformar você, Ele vai transformar você. Pastor, me dá algo prático. Bom, vou te dar algo prático, tá? Vamos imaginar, queridos, que lá na tua casa, de vez em quando a polícia tinha que baixar lá, para separar o casal, né? Porque é um batendo no outro. Aí você se converte a Jesus Cristo, entrega a vida para Jesus. Acabou a violência? Depende. Depende do quê? Primeiro, da entrega para Jesus e da decisão de agir de uma forma diferente. E aí, irmão, quando a pessoa se entrega de verdade, a polícia deixa de ir lá, porque agora é os anjos que vão lá, e não mais a polícia. Irmão, polícia não vai na sua casa, os anjos de Deus vão lá. Em nome de Jesus. Então, eu estou te dando um exemplo, mas tem muita gente que tem mania, por exemplo, tinha mania lá na velha vida, de gritar um com o outro, brigava e qualquer coisa gritava. Irmão, na sua casa não é para ter grito, a não ser gritos de louvor, viu? No celular não é para ter gritaria, xingaria, briga, isso não é para sua casa mais. Agora, eu preciso ser convencido dessa verdade, porque o desejo de gritar vai estar dentro de você. Só que é você que pelo Espírito Santo vai dominar agora. Antes o pecado dominava você, você não tinha controle, perdia a cabeça, jogava prato, jogava copo, jogava faca. Mas e agora? Agora você joga beijo. Quer irritar alguém, irmão? Age ao contrário. Sua esposa está muito nervosa lá, viu? O que você faz? Às vezes você gritar com ela, você manda beijo. Pronto. Deixa a pessoa marara, né? Mas assim, ao invés de você revidar, você vai no espírito contrário, no oposto. Então, irmão, e se eu não deixar essa transformação acontecer? Se você não mudar, nada vai mudar. Você pode ter Jesus, mas você é uma casca de ferida. Você pode ter Jesus, mas não ter testemunho nenhum. Eu não vou dizer que você não tem Jesus. Agora, essa transformação só acontece quando a sua mente é renovada e você começa a pensar de uma forma diferente. É isso que Deus está provocando em nós, uma mudança. Antes eu era dominado, agora, irmão, pecado já não é mais uma imposição, pecado é uma decisão. Eu decido como vai ser a minha vida, você vai decidir como você vai viver. Diante de Deus, você foi justificado, está limpo de todos os seus pecados. Tudo que você fez no passado, Deus perdoou você. Tudo que você fez de errado no passado, Deus perdoou você. Agora, o que você vai fazer daqui para frente, vai mostrar o Jesus que habita dentro de você. Quantos creem que Jesus habita dentro de você? Então Jesus tem que ser visto. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É o quê? Nova criação. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Então diga: eu estou em Cristo Jesus, e eu já sou uma nova criação. Você é descendente de Adão? Não, eu sou descendente de Jesus. Você é descendente de Adão? Não, você é descendente de quem? De Jesus. Eu sou uma nova
criatura. E as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é isso que eu tenho que trazer na minha mente, irmão. E eu quero falar de algo hoje, que se você não permitir ser renovado na tua mente, o diabo vai explorar, e vai envergonhar você, e vai prender você. Eu quero falar de um tema chamado vício. Vício. Porque eu não posso dizer que uma pessoa que tem um vício não tenha fé. Ela tem, ela pode ter. Eu não posso dizer que uma pessoa que ainda tem um vício não seja de Deus. Ela pode ser. Eu não posso dizer que uma pessoa que tem um vício, ela não tenha tido um encontro com Jesus. Ela pode ter tido. O que acontece é que talvez a mente não foi transformada e ainda está cedendo à influência do maligno ou a uma prisão maligna. O vício, irmão, na vida de uma pessoa pode ser como uma prisão na vida dela. O vício prende uma pessoa. Eu não sei se você já viu pessoas que ficam aprisionadas no vício. O que eu não dominar vai me dominar, e o que eu não governar vai me governar. O vício faz isso. Se você não domina vício, ele domina você. E se você não governa sobre ele, dizendo sim ou não, ele vai governar você. Então, irmão, nós estamos falando de vício. Eu fui procurar pelo dicionário. A palavra vício é dependência física ou psicológica que faz alguém buscar o consumo excessivo de algo, de uma substância, geralmente alcoólica ou entorpecente. Bom, isso é o que o dicionário diz. Agora, vício não é só álcool ou alguma substância entorpecente. Eu brinquei com os irmãos esses dias, né? Roer unha é um vício. Parece que não, mas roer unha é vício. Ah, pastor, mas roer unha é pecado? Não é. Pode roer unha, mas não é um vício? Se você não consegue olhar para o seu dedo e parar de comer, você está sendo dominado pelo desejo de roer a unha. Então a unha está dominando você, quando na verdade você tem que dominar a unha. Isso vai fazer algum efeito com relação à minha salvação? Não. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Agora você está falando de coisas simples. Porque o vício não envolve só coisas complicadas. Irmão, pode ser que a pessoa esteja na dependência do álcool e ela tem que beber todo dia. Eu falo beber bebida alcoólica. Talvez o vício seja, em outros casos, por exemplo, droga, cocaína, maconha, êxtase, crack, é vício. Existem pessoas que elas são viciadas em cigarro. Contei o testemunho da minha família para os irmãos. Minha família se converteu, e o único da minha casa que não se converteu, quando todo mundo se converteu, foi o meu pai, que levou mais 30 anos para se converter. E durante esses 30 anos, ele continuou no vício de cigarro, porque ele começou com 14? 7 anos. 7 anos de idade, meu pai fumava. Então, só por Deus, hein? Enfim, hoje não fuma mais. Então, você percebeu, queridos, que Jesus ele entra em casa, mas tem gente que se submete à transformação, e tem gente que não. Por quê? Porque não mudou a forma de pensar.
Se pensa que é escravo, se torna dependente. E tem pessoas que, irmão, escuta o que eu estou dizendo. Você pode ser de Deus, você se entregou a Jesus, e eu não vou dizer que você não é, pelo fato de você fumar. Eu não vou desqualificar você, na tua experiência com Jesus, não vou. Uma pessoa me perguntou uma vez: pastor, você crê nos dons do Espírito Santo? Eu falei, creio. Você crê nos dons de orar em línguas? Eu disse, tanto creio como oro em línguas. É possível uma pessoa que fuma ser batizado com o Espírito Santo? Uma pessoa que fuma, irmão, será que pode orar em línguas? Eu falei, não só pode, como deve. Porque se ela recebe o batismo com o Espírito Santo, ela recebe uma capacitação extra, sobrenatural, que vai fazer ela vencer o vício. Então, você pode encontrar, por exemplo, uma pessoa que fuma e mesmo assim ora em línguas. Esse é o começo do processo da transformação. O nosso culto é processo de transformação da mente, metanoia. E nós vamos ter que aceitar as pessoas, irmão. Quantas vezes eu já preguei, eu vi irmãos, por isso você não deve se escandalizar, você tem que amar. Fumou na porta da igreja, jogou o cigarrinho fora e entrou na igreja. Saiu da igreja, fumou de novo. Essa pessoa, não é que ela não quis Jesus, senão ela não estava dentro da igreja. Ela quer Jesus, ela ama Jesus. Agora, ela não foi ainda transformada. Não foi transformada em todas as áreas? Não, nessa área, porque na área que eu não me submeto e não me sujeito, Deus não transforma. Então o que eu não dominar, me domina, e o que eu não governar, me governa. Existem pessoas, irmãos, que são presas em jogos de sorte e azar. Aqui no Brasil não tem cassino, pelo menos não legalizado, né? Agora com esse negócio da pandemia começou a aparecer uns ilegais aí, com os jogadores de futebol famoso, e aí foram descobrir que na verdade tem, que não é visto. Mas existem pessoas, irmãos, são viciadas em jogos de sorte e azar. Eu já conheci pessoas que são viciadas em jogo do bicho. Não sei se você já viu o jogo do bicho. Toda semana tem que fazer a fezinha. Então é vício. É vício. Existem pessoas que são viciadas em gastar dinheiro. Pastor, tem gente viciada em gastar dinheiro? Tem. Você vai entender por que a pessoa é viciada em gastar dinheiro daqui a pouquinho. Mas tem gente, irmão, que é viciada em gastar dinheiro. Às vezes gasta dinheiro até no que não precisa. Às vezes a comida estraga dentro da geladeira, porque talvez pode ter passado necessidade lá no passado e agora tem medo de passar necessidade, compra comida demais, estraga. Às vezes é roupa e etc. É o consumismo. Existem pessoas viciadas em gastar dinheiro. Existem pessoas viciadas em furto, roubar o que não é seu, em fraudes. Todos os negócios que fazem tem uma fraude. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e a pessoa estava falando sobre um conhecido que enriqueceu muito rápido. E ela estava dizendo para mim que essa pessoa se enriqueceu muito rápido porque lesava os outros. Então se aproveitava dos outros no negócio. E aí, irmão, é fraude. Fraude nos negócios. Existem pessoas que só sabem fazer negócio fraudando. Existem pessoas viciadas em remédio. Pastor, tem gente que é viciado em remédio? Tem crente que é viciado em remédio? Pode ter, mas não é crente? É. E não é salvo? É. Mas é viciado em remédio? É. Por quê? Porque nessa área não se submeteu ainda ao Senhor.
Existem pessoas viciadas em comida. Comer é bom, mas tem que ter equilíbrio, não é? Come um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Mas existem pessoas que são viciadas em comer. É vício. Ela não come porque ela está com fome. Ela come por outra coisa que daqui a pouquinho eu vou te ensinar o que é. Existem pessoas viciadas em mentira. Tudo que ela fala, ela acredita, mas nem tudo que ela fala é verdade. Mas para ela é verdade. É vício. Aí você vai entender também comigo, onde é que pode começar esse negócio? Vício em mentira. Tudo está ali, muito próximo. Existem pessoas, irmãos, viciadas em sexo, em masturbação, em pornografia. Vou dizer algo aqui que não é pecado, viu? Mas não pode te dominar. Tem gente que é viciado em café. É pecado? O que é essa nana aí do café? Você precisa ser liberto do. Vou orar para você então. Esse é o crente que não é cara de pau não, né? Que ele mesmo denuncia ele mesmo. Eu nem falei que era ele. Ele vai se denunciando. Bem, enfim. Existem pessoas viciadas, né, irmão? Em café. O que é o vício? É aquilo que a pessoa depende e afeta ela fisicamente e também psicologicamente. Existem pessoas que não tomam café, que dizem, se eu não tomar o café, eu dá tremedeira, dá dor de cabeça. Então é dependência. Vai para o céu quem toma café? Vai, Du. Se Deus quiser, Du. Vai sim. E quem não toma café, vai para o céu? Não sei, sinceramente não sei não. Estou brincando, irmão. Café é bom mesmo. Mas vai também. Quem não gosta de café, vai também. Então eu não estou falando de salvação, irmão. Eu estou falando de transformação, de um controle, de um domínio. Tem gente viciado em refrigerante. Vou dizer. É pecado tomar refrigerante? Não, não é não. Mas você está entendendo que nós estamos tratando aqui de coisas que são de vício. E se eu não tiver o refrigerante? Toma água. Não, se eu não tiver refrigerante, água eu não tomo. Então você está no vício. E aí é um domínio, é um controle. Ó, irmão, existe um monte de tipo de vícios. Um monte. Então, tudo que torna a pessoa dependente para viver, compromete razão, emoção, físico, pode ser vício. Então, muitas vezes, aqui entra, de tudo que eu falei, onde nasce tudo isso do vício? Presta atenção. Muitas pessoas, irmãos, elas acabam indo para o vício por influência do ambiente. O ambiente influencia. O ambiente influencia o vício. Então, se um filho vê o pai fumando, provavelmente ele acha que é normal fumar e vai fumar. Mas se ele vê o pai mentindo, ele vai achar que a mentira é algo normal. E ele vai incorporar isso por hábito na vida dele. Eu tinha, agora eu vou falar do meu pecado, tá? Eu tinha um costume feio de roer unha. Parei. E agora vi no Estevão um tempo essa coisa de comer unha. E agora vejo no Samuel esse negócio de comer unha. E tem que ficar lá falando para ele, para de comer unha. Então, irmão, as pessoas são influenciadas muitas vezes por condições da família. Então,
O vício pode nascer pelo ambiente familiar que ela se expõe. É por isso que eu preciso entender no novo nascimento. Porque eu posso ter nascido dentro de um ambiente de vício, mas não necessariamente eu me tornar uma pessoa viciada. A partir de Jesus, eu posso decidir como vai ser a minha história em Cristo. Outra coisa que influencia, irmão, são as amizades. As amizades influenciam. Eu fui estudar durante 4 anos fora de Limeira, e eu morei numa pensão. E naquela pensão, era um grupo de meninos, eu tinha 16 anos, e a gente morava num quarto que tinha 6 meninos no mesmo quarto. No outro quarto tinha mais 4, depois tinha mais um tanto. Tudo menino bom. Mas daqui a pouquinho, do outro quarto, os meninos começaram a fumar maconha. Mas não fumava. Vieram de outras cidades do interior, foram estudar comigo. Nós fomos para São Paulo. E não fumavam maconha. Mas começaram a fumar maconha. Eu nunca fumei a maconha. Mas eles eram meninos bons, que na família dele não tinha quem fumava maconha. Mas da onde veio? Da influência de amigos. A amizade influenciou eles. Então, irmão, a Bíblia fala assim: andarão 2 juntos se não tiver acordo? Andarão 2 juntos se não tiver acordo, concordância? Então existe uma influência que pode ser dentro da família, uma influência da amizade. Aí a criança viu, né? Todos os amiguinhos começaram a beber, ela vai querer beber. Para ser legal, tem que fumar, então ela vai fumar. Fora o ambiente que ela pode ter crescido, está ali o ambiente escolar, o ambiente das amizades. Isso pode levar as pessoas a uma influência ou até um controle de um vício. E aí, irmão, entra outra coisa, além do ambiente que pode levar a pessoa ao vício. Existem pessoas que usam o vício como válvulas de escape para os seus problemas. Existem pessoas que usam o vício como válvula de escape para os problemas. Ela não sabe como encarar e enfrentar as realidades e os problemas, e ela vai para o vício. Eu não estou pegando no pé de quem fuma não, tá? Mas é porque, acho que você já percebeu que uma pessoa que normalmente fuma, ela fuma quando ela está muito nervosa. Ela fica naquela condição de nervosismo. Aconteceu algo que ela não conseguiu dominar, ela não conseguiu resolver, e ela vai fumar. Então ela está num ambiente, mas se a conversa entrou para um lugar onde ela não gostou, ou ofendeu, ou a situação ficou muito crítica, ela pede para sair, ela vai para fora logo fumar. Por quê? Porque agora é uma válvula de escape. E aí, irmão, vamos relembrar, o que pode ser válvula de escape? A bebida, o cigarro, os jogos, o consumismo, as fraudes, a mentira. Por que normalmente uma pessoa mente? Porque é uma válvula de escape. Ela tem medo de enfrentar a verdade. E ao invés de encarar a verdade, ela se recua e ela mente. É uma válvula de escape. Pode ser que ela aprendeu no ambiente familiar, mas pode ser que ela tenha medo de encarar a verdade. Então, a válvula de escape é a mentira. Isso pode se tornar um vício. Irmão,
sempre tem uma luta entre o nosso espírito e o nosso corpo com relação àquilo que nos vicia. Agora, em alguns casos, a dependência pode ser química no corpo. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E a pessoa, para sair desse vício, às vezes, se a dependência já está no corpo, ela pode se sentir mal. Eu conheço pessoas que, para sair do vício, elas são de Deus, irmão. Eu conheço pessoas até que são batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, mas acabaram recaindo na droga. E para sair daquele ambiente, daquele contexto, vai precisar agora de uma internação clínica. Porque se ela continuar naquele contexto, ela fica presa. Então não é pecado fazer uma internação clínica, no caso de uma dependência. Mas enquanto a mente não mudar, a clínica não vai resolver. Tem uma estatística, não é minha não, você acha isso daí no Google. Uma estatística que diz que 90 a 95% das pessoas que foram internadas nas clínicas de reabilitação das drogas, quando saem, elas recaem. Nós estamos falando, irmão, de a cada 100 pessoas, 90 delas volta ao uso da droga. Porque a clínica em si, ela pode ser uma ferramenta de ajuda, mas a liberdade é Jesus Cristo que dá. Só se a pessoa se convencer de que ela é uma nova criatura, muda a forma de pensar. E se ela mudar a forma de pensar, ela não se deixa mais ser dominada. Não significa que não vai ter o desejo, ela só não se deixa mais se dominar por aquele desejo. Irmão, eu preciso crer que Jesus Cristo é o libertador. Quantos creem que Jesus Cristo é libertador? Está escrito em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o que eu faço para ser livre do vício? Primeira coisa, irmão, você tem que nascer de novo, não tem jeito. Essa velha natureza que está dominada pelo vício tem que ser mortificada. Isso só acontece com o novo nascimento. É necessário um novo nascimento. E aí o texto que eu li de 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tanto a salvação como a transformação vem de Jesus. A primeira coisa é essa, o novo nascimento. A segunda é entender que existe dentro de mim uma natureza que é transformada, é a nova natureza em Cristo. O meu espírito é novo, foi vivificado. A minha mente está sendo transformada. Mente na Bíblia é a alma. Mas a minha natureza carnal, ela não se converte, ela precisa ser dominada. A tua carne não se converte, ela tem que ser dominada. Conta para o irmão pertinho de você: a tua carne não se converte, ela tem que ser dominada. Fala para o irmão do outro lado: a sua carne não se converte, ela tem que ser dominada. Então, irmão, quando você gritava em casa, às vezes podia ser uma influência espiritual maligna, às vezes pode ser um desequilíbrio emocional, ou às vezes pode ser uma tendência carnal. Bom, agora nós vamos entender que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tenho identidade de Jesus, mas a minha mente está sendo transformada. E agora eu vou gritar? Eu vou decidir se eu vou gritar ou não. Porque quem vai controlar essa carne sou eu.
Você está entendendo isso? A carne, ela milita contra o espírito, e os dois se opõem. Então imagine você, que de um lado você tem o espírito, e do outro lado você tem a tua natureza carnal. Os dois estão habitando aí. Você já ouviu falar aquela história do cachorro? Do cachorro de rinha, que o dono sempre ganhava? Ele tinha, a história, viu, irmão? Mas diz a historinha, que tinha um homem, que ele tinha 2 cachorros. Ele tinha um cachorro branquinho e um cachorro marronzinho. E ele punha na praça para brigar. E ele punha para aposta. E ele não tinha se convertido, viu? Que ele punha lá para aposta. E aí, ele estava ali e juntava um monte de gente. Ó, quem é que vai ganhar? Nós vamos pôr esses cachorros para disputar. Quem acredita que é o branco? Então, lança o dinheiro aqui. Quem acredita que é o marrom? Lança o dinheiro aqui nessa caixinha marrom. E todas as vezes que ele apostava, ele ganhava. Todas as vezes que ele apostava. Se ele apostava que era o branco, ele ganhava. Se ele apostava que era o marrom, ele ganhava. Aí perguntaram para ele uma vez: por que você sempre ganha? Ele falou: vou contar um segredo, mas só para você. O cachorro é meu. Quem eu quero que ganhe, o dia antes eu alimento. Quem eu quero que ganhe, um dia antes eu dou comida. Aí ele fica forte. Então, se eu quero que o branco ganhe, um dia antes eu encho ele de comida e não dou comida para o marronzinho. Aí no dia da luta, o marronzinho fica fraco e ganha o branco. Aí, se eu quero que o marronzinho ganhe, um dia antes eu não dou comida para o branquinho, eu dou para o marronzinho, deixo ele bem forte. Aí chega no dia da luta, eu aposto nele, porque eu sei que ele vai ganhar, ele está forte. Irmão, tem uma natureza que é espiritual dentro de você, ela é nova, mas ainda tem uma natureza carnal, que não vai se converter. Ela precisa ser dominada, e qual você alimentar, vai ganhar. Se você se alimentar de Deus e da palavra de Deus, você vai se alimentar do seu espírito. Mas se você se alimentar demais de coisas do mundo, que fala da carne, ela vai prevalecer. Então, o segredo é: mortifique a tua natureza carnal. Irmãos, Romanos 8,5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente, olha aqui para mim, ó, espírito, alma e corpo. Espírito, alma, que é a mente, e corpo. Vamos lá. Espírito, alma, que é a mente, e corpo. Esse aqui eu vou falar da carne. Esse se converte? Não. E esse aqui? Não, esse aqui já é convertido, já é transformado. E esse aqui? Esse aqui é o que decide: alimento-me do espírito ou me alimento da carne? Se eu me alimentar da carne, ela prevalece. Se eu me alimentar do espírito, ele prevalece. Vou dar um exemplo da Rúbia, que me falou, tá, Rúbia? Ela disse que ela gosta de fazer exercício na academia ouvindo louvor, não é? Então, o que significa isso? Que mesmo nas rotinas do cotidiano, você pode não perceber, mas quando você coloca um louvor para ouvir, você está alimentando o seu espírito. Você não está percebendo, mas você está se enchendo do espírito. Agora, irmão, tem gente que se enche da sofrência. Quem se enche do espírito fortalece o espírito, e quem se enche da sofrência fica sofrendo. Então, irmão, você decide que é que você vai se encher, viu? Eu decido, ó,
Paulo disse isso claramente. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, aqui ó, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então anda pelo Espírito. Então sou eu que decido. Se eu me voltar para as coisas de Deus, você já percebeu? Tem fase que você faz, meu Deus, acho que eu preciso me converter de novo. Eu acho que eu preciso aceitar Jesus de novo. Pastor, faz de novo a confissão de fé comigo. Mas por quê? Eu não sei, eu estou meio desviado. Mas você não é crente? Sou, é batizado? Sou até batizado, oro em línguas, até oro em línguas. Mas você sabe o que é isso? É que você se encheu do mundo. E chega uma hora, irmão, que a gente fica cheio do mundo, que parece aquela comida, que a hora que você come, está muito boa, mas você comeu demais, depois você começa a passar mal. No começo, é uma delícia. Esses dias eu fui comer, irmão, pensa que eu exagerei. Saí do culto aqui, vi uma lasanha, falei, é a lasanha. Aí vi umas carnes lá, falei, é a carne. Me enchi, aí chegou a consequência, que eu não conseguia nem olhar para mais nada de comer. Às vezes o crente fica assim com o mundo, se alimenta tanto do mundo, que chega uma hora que você não suporto mais essa comida. Só que diferente do mundo, quanto mais você busca de Deus, mais fome você tem. Quanto mais você busca de Deus, mais fome você tem. Estou profetizando, quanto mais você buscar de Deus, mais fome você vai ter. Em nome de Jesus. Então, irmão, essa carne fala da tendência humana para o pecado. E se eu deixar a minha carne me dominar, é claro que eu vou tender para os desejos do pecado. É por isso que a primeira coisa é necessário um novo nascimento. Só que esse novo nascimento tem que ser também na minha mente. Está escrito em João 3,6: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando você recebeu Jesus, nasceu do Espírito. O que eu faço? Sou uma nova criatura, deixo o Senhor transformar minha mente e domino a minha carne. Vamos lá? Fala comigo. Sou uma nova criatura, deixo a palavra de Deus transformar minha mente e domino a minha carne. A sua carne se converte? Não, tem que ser dominada. Irmão, a terceira coisa, eu falei para você, para ser livre, você precisa nascer de novo, mortificar a carne. E terceiro, você tem que ser livre do mundo. Porque lembra que eu falei para você que uma pessoa pode ficar presa ao vício por causa do ambiente? Ah, então eu vou sair da minha casa? Não, não é questão de sair de casa, irmãos, tem que ficar lá, não é isso. Jesus, ele disse: Pai, eu não peço para que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal, porque esse mundo, irmão, precisa de você, porque só através de você é que o mundo vê a luz de Jesus Cristo. É através de você que o mundo vê a luz de Jesus Cristo. Conta por irmão pertinho de você, é através da sua vida que o mundo vê a luz de Jesus Cristo. Então, em 1 João 5,19 está escrito assim, irmão: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O que é esse mundo que o apóstolo João falou? O mundo é um sistema organizado pelo maligno. Irmão, e uma pessoa que quer ficar livre do vício não pode mais se envolver com as práticas pecaminosas do mundo. Então, na prática, se uma pessoa tem um vício, até que ela possa vencer aquele vício e ser instrumento de salvação na vida de outro, não dá mais para ficar na companhia de viciado. Porque se ela continuar
na companhia de um viciado, daqui a pouquinho ela continua viciada. Ah, mas aí, eu sou crente, eu tenho que mostrar o amor de Jesus. Você vai mostrar o amor de Jesus, mas deixa Deus transformar e libertar você primeiro. Porque se você continuar indo no bar, com as mesmas amizades, você não venceu o mundo, não venceu o ambiente. Irmão, uma pessoa que quer parar de fumar, decidiu, bom, eu sou uma nova criatura, vou dominar esse desejo de fumar. Decidi, está aqui na minha mente decidido. Então agora tem que ir para a prática. Quer parar de fumar? Não pode ter em casa cinzeiro e isqueiro, e nem cigarro. Quer parar de fumar? Dá fim no cinzeiro, dá fim no isqueiro. Não pode ter. Ah, eu quero parar com a maconha. Não pode ter maconha em casa. Não, mas eu deixo lá escondidinho, vai que... Então esse vai que é a possibilidade de acontecer. Vai acontecer, uma hora acontece mesmo. Então, não pode. Está preso ao vício da bebida. Ah, eu sempre ia no bar para tomar uma. Então não pode mais. Até que seja livre, de fato, aí, quando você estiver livre de verdade, aí você vai no bar e prega o evangelho lá para quem está lá. Mas então tem que ser livre do mundo, irmão. Não dá para frequentar o mesmo ambiente e se manter, ou manter os mesmos objetos do vício. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Você está no mundo, mas não é mais dele. Diz amém. Quarto, irmão, você tem que querer de fato ser livre. Aqui vai entrar algo poderoso. Em Filipenses capítulo 2, 13 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, não tem liberdade verdadeira sem Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas também não tem liberdade sem um desejo de ser livre. O que eu mais encontro é pessoas querendo a mudança, só que elas não têm o desejo de mudar. O que eu mais encontro são pessoas querendo mudança, poucas têm o desejo de mudar. E aí serve para todas as coisas, viu, irmão? Eu, ao longo aí do chamado de pastor, eu já vi casal abençoado, que tinha tudo para dar certo. Mas tem um deles lá que não cede a mudança. Aí vem pedir oração para o pastor: pastor, ora para o meu casamento, eu quero que esse casamento mude. Mas continua com os mesmos comportamentos. Então, irmão, não adianta. Existem pessoas que querem a mudança na vida, elas não querem mudar. E se você não tiver determinado a mudar, a mudança começa com desejo, daí não vai mudar mesmo. Então, irmão, se é Deus que efetua, eu tenho que entender: primeiro está em Cristo a minha liberdade, e eu tenho que ter o desejo de ser livre. Nem Deus, irmão, guarda essa frase do pastor Jefferson: nem Deus vai fazer algo na sua vida que você não creia e que você não queira, que Deus vai respeitar a tua vontade. Nem Deus vai fazer algo na sua vida. Mas Deus não é o Todo-Poderoso? É, mas Ele não vai além da sua vontade. Deus não é todo-poderoso? É, mas Ele respeita a tua opinião, a tua vontade. Nem Deus vai fazer algo na sua vida, primeiro, que você não creia, porque para chegar a Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador de quem busca. Deus não faz nada na sua vida que você não crê, que Deus age por sua fé. A pastora Silmara disse: não é pela sua necessidade,
pela sua fé. Então, nem Deus vai fazer algo na sua vida que você não crê. Eu não creio que eu vou ser livre do vício. Então, irmão, não vai ser mesmo. Segundo, Deus também não vai fazer algo que você não queira. Então, o que Ele vai fazer? Ele não vai desistir de você. Deus não vai desistir de você. Mesmo que você não creia e não queira, Ele não vai desistir de você. Fala amém. Deus não vai desistir de você nunca. O Espírito Santo vai continuar trabalhando no convencimento. Ele vai continuar convencendo você de uma vida liberta. Você está vivendo assim, mas eu tenho uma outra vida para você viver. Não quero, mas eu vou continuar convencendo você. O Espírito Santo tem essa função de convencer a nossa vida para essa liberdade. Então, irmão, para sair de um vício, tem que tomar uma decisão. Eu vou abandonar. Coisa simples, irmão. Teve um dia que eu olhei para minha unha e falei assim: você não me domina mais. E não deu vontade de comer unha de novo? Deu. Isso é comer unha de novo? Comi. E agora você parou? Agora parei. E já parou faz tempo? Faz um bom tempo. E às vezes dá vontade? Dá vontade, mas eu controlo. Eu falo: dedo, você não me controla. Eu estou falando de coisas simples, mas que serve para qualquer área da sua vida que você percebeu. Está me controlando, pastor. Novo nascimento é o início de tudo. O controle e a mortificação da tua carne é o segundo passo. Sair do ambiente que te domina é o terceiro. E o desejo de ser livre. Irmão, eu falei semana passada que há uma diferença entre ser tentado e pecar. Tentado todos nós seremos. Agora, a tentação é humana, está dentro de você. Só que junto com a tentação, Deus nos dá um escape, a Bíblia fala. A tentação, ela nasce no pensamento, na imaginação, gerando desejo. Daí para frente, é a decisão. Então, você pode até ser tentado, mas vai tomar uma decisão se vai pecar ou não vai pecar. Existem muitas pessoas, irmãos, porque, vou ser bem simples nessa palavra, tá? Porque às vezes decidiram que não iam pecar, acabaram pecando de novo, se sentem frustrados e voltam para o vício. Elas se frustram e elas falam: eu não sou capaz mesmo, não tem jeito comigo. Eu vou melhor ser igual a porca, vai logo para a lama mesmo. Não tem jeito de ficar dando banho em mim, não. Então nem para a igreja eu vou mais. Não tem jeito, não é assim, irmão. Isso aí é uma mentira, isso aí é culpa, é uma prisão maligna, que não é verdade, queridos. Então, a pessoa pode até ficar desanimada, mas tem que se levantar em nome de Jesus. A Bíblia fala: o justo cai, 7 vezes o Senhor levanta. O justo cai, 7 vezes o Senhor o levanta. O justo cai, 7 vezes o Senhor o levanta. Pastor, mas já tem mais de 7. Deixa Deus te levantar quantas vezes for necessário. Deixa Deus te pôr de pé. O negócio é não desistir, irmão. Jesus, ele não veio para salvar justo, mas veio para os pecadores. Está escrito assim, em Marcos 2,17: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Irmão, olha para mim. Deixa eu partir para o final aqui. Você já nasceu com a carne tendenciando para o pecado. A Bíblia fala que até a criança tem astutícia. Criança, quando está fazendo alguma coisa errada e o pai e a mãe vê, ela sai correndo se esconder. Ela sabe que ela está fazendo coisa errada. Mas como é que ela sabe? Astutícia. Está dentro da natureza humana.
Por isso que a Bíblia diz: filhinhos, rogo-vos para que não pequeis. Mas se você pecar, você tem um advogado. Não se deixa prender nessa acusação. Decida, irmão, acreditar que você foi justificado. Porque tudo que o diabo quer falar para você é que não tem jeito para você, que não dá para mudar essa realidade. E não é verdade, irmão. O Senhor não desiste nunca de você. Quando Jesus Cristo veio na terra, veio viver essa sua história. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele se fez pecado. Dá para entender isso? Ele não tinha pecado e se fez esse pecado que te tenta dominar. E aí o que ele fez? Levou esse pecado nele na cruz. E quando ele morreu, esse pecado estava sendo mortificado nele, o domínio do pecado. E quando ele foi sepultado, esse pecado também foi sepultado. Mas quando ele ressuscitou, foi por uma nova vida, para ele te dar uma nova vida. Então, se você está nele, você já é uma nova criatura. Você precisa começar a se ver como Deus te vê, e não como você se vê, e nem como os homens julgaram você. Porque talvez tenha pessoas falando para você: não tem jeito, você é isso, você é aquilo. Irmão, você é tudo que Deus fala sobre você. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. E agora você precisa fazer algo prático. Vou ter desejo? Provavelmente. Pelo pecado? Provavelmente. Pelo vício? Provavelmente. O que eu vou usar? A arma que Ele me deu. Eu vou orar contra o domínio desse vício. Irmão, uma vez que você foi livre, o Senhor Jesus, Ele disse: eu te dei autoridade para pisar serpente e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Então eu vou colocar isso aqui no texto do vício. Te dei poder para pisar sobre o domínio da bebida alcoólica, da droga, da mentira, da prostituição, da pornografia e de qualquer outra coisa. Te dei autoridade sobre tudo isso. E é com base nessa palavra que o Espírito Santo vai agir. Então, se você sentir desejo, é você que vai orar. E você vai repreender no instante que começar a aparecer o desejo, vai dizer: eu me levanto na autoridade que a mim me foi dada do nome de Jesus, para repreender essa influência, ou esse controle dessa área da minha vida, porque eu não aceito mais viver preso ali. Eu fui livre, eu não aceito mais. E aí, queridos, eu olho para aquele vício e eu digo: eu não quero. Antes eu não tinha escolha, eu era escravo, mas eu sou livre, e eu sou livre para decidir. E eu vou dizer não. Eu vou dizer não. Eu é que legalizo se é Deus ou se é o inimigo que vai agir. E eu decido, vou usar a autoridade para dizer: Senhor, lutei com esse vício até hoje, mas hoje vou dizer chega. Hoje eu vou dizer não. Tem muita coisa que você sabe onde Deus precisa entrar e trabalhar, porque são coisas escondidas, coisas que você tem até vergonha de falar para os outros, e não falaria nem para ninguém. Mas o Espírito Santo está aqui hoje só para te convencer de uma coisa: você já é uma nova criatura.
Você já é uma nova criatura. Você já é uma nova criatura. Você já é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Assume hoje a tua identidade e deixa Deus mudar essa realidade. Porque cada vez que você se sente mais fraco, é onde você vai poder ver o poder de Deus manifestando na sua vida. Diga: Deus, toma a minha vida, toma mesmo, toma tudo. Eu entrego tudo, não vou resistir mais nada. Diante dessa mensagem, eu sei que tem áreas da minha vida que eu não entreguei não. Eu já entreguei muita coisa, mas essa área ainda não entreguei. Então é hoje. É hoje. Quantos querem viver verdadeiramente livres? Feche seus olhos.